Eu sou a Marina. E eu sou o Lucas Brandão. Nós somos o quê, Brandes? Os hosts desse lindo e maravilhoso podcast. Nós estamos aqui antecipando esse episódio só para te lembrar que nós temos episódio todo dia 5 e todo dia 20. Que horário? Às 8 horas da noite começa a live no YouTube. Isso, então acompanha a gente pra você ficar ligadinho aí. Dia 5 e dia 20. Grava isso aí, hein? É isso, galera. Fique aí com esse episódio maravilhoso. Muito bom. Oi, está começando mais um Pod Zoe. Onde eu, você, nós falamos sobre a vida de Deus. Pra quem não sabe, esse é o significado de vida de Deus. Ihi, Mas... é isso aí. E aí, Brans? 7º episódio. 7 é o número mais bonito que existe. Por quê? Número perfeito de Deus e o dia que eu nasci. Então é um episódio fantástico. Há quem discorde, mas tudo bem. Ah, coitado. Você nasceu que dia? Dia 8. Tá. É melhor. Não, dia 8 já tinha passado. Sem ofensas já. à nossa convidada, mas o próximo será ainda melhor, porque vai ser o oitavo, entendeu? Pelo amor de Deus. É que a gente também tá melhorando a cada dia, né? Exato, Sempre exato. assim. A gente tá cada vez melhor, hein, pessoal? É isso. Omar, antes de começar, um agradecimento especial, né? Especialíssimo. Sim, agradecimento especial para a Gabi. Gabi! E ao seu pai, que Sim. nos presenteou com este lindo enfeite, com Aqui, ó. Zoe, essa placa. Estamos cada vez mais bonitos e elegantes, né? Sim, Ó. sim. Valeu, Gabi. Muito obrigada, Gabi. Deus abençoe você, seu pai, Fábio. Obrigado mesmo. É isso. Isso, né, Brans? E hoje a gente vai conversar de um assunto que você manja. Ah, o pai deita, né? Tá ligado? Eu não manjo tanto, mas a gente vai aprender aqui hoje e eu espero que você aí de casa também fique Sim. com a gente para você aprender e sugar tudo que essa pessoa que já tá aí no encarte, você já sabe quem é, Sim. que ela vai ensinar pra gente aqui. E eu sei que esse episódio vai ser muito bom. Exato. Omar, que adjetivos a gente pode descrevê-la? Não sei. Então, é uma pessoa tão fantástica que Exato. faltam palavras. Exato. Olha, mulher de Deus, Sim. abençoada, firme, viu? Sim. A bicha pega pra fazer as coisas e faz acontecer, viu? É verdade. Minha xará de apelido também. É má também, Má né? também. Nossa, várias más aqui. Ela é mãe, empreendedora, pastora. Nossa, é tudo, cara. Faz tudo. tudo que precisar. Então é Pau pra isso. toda obra que fala, né? Pau pra toda É isso obra. aí. Então é isso. Então vamos fazer uma bela salva de palmas para Pra ela. Marcela! Fossati. Uhul! Já tô me apaixonando por vocês. Seja Bem bem-vinda, dinâmica. Mar. Bem-vinda. Bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Vai ser um prazer ter essa Prazer conversa é com meu você. estar Sim. aqui com vocês. Compartilhar, aprender um pouco sobre Isso, coisas que a gente dividimos. não entende tanto, mas a gente sabe que você está se aprofundando cada vez mais. Sim. Assim, é uma honra mesmo receber você, aprender sobre isso, porque, como a gente tem falado aqui nos episódios, todas as áreas são importantes para o reino, né? Desde Exato. de coisas realmente ali espirituais, que estão envolvidas Isso. com a igreja, mas no geral, né? Porque nós somos Uma corpo, vida alma. toda. Exato, nós somos corpo, alma e espírito, Sim. então todas as áreas o Senhor está envolvido, então é muito legal partilhar que o Sim. Senhor tem feito, né? Exato. Tudo é pra ele, tudo que a gente faz, né? Não é só Sim. uma parte Tudo. separada. Então Exato. Sim. não tem como a gente separar. Não. Exato, tudo é ele, né? Pra gente Isso. começar, Má, a Marcela, né? A pastora Marcela, a gente já deu uma introdução aqui, mas a gente queria que você se apresentasse. Quem é a Marcela? É mãe, esposa? Sim. Qual é a sua graduação? O que você cursou? Sim. Vamos lá. Então, eu sou a pastora Marcela. Não gosto de falar pastora Marcela, não me acostumei ainda. Eu sou a Marcela, tenho... Vou falar a idade? Pode Você que falar. sabe. Tenho 41 anos. Olha, nem parece. Não. Sou mãe de 2 meninas lindas, uma de 9 e uma de 4, que fez agora, tá fazendo amanhã, né? E sou esposa do pastor Eliezer, que todos conhecem, Sim, que ele esse aparece pode bem falar, mais pastor. do que eu. Eu sou esposa dele. Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda, sou formada em gestão comercial Legal. e comecei agora uma pós de psicopedagogia. Que legal, Esse ano, né? Para agregar agora Sim. na área que eu estou. Sim, sim. E tenho uma escola hoje que vai fazer 2 anos, junto com meu esposo, nós somos sócios. Que legal. Nesse início, né? Falam que nós falamos que são 2 anos, mas está muito no começo ainda, tudo acontecendo, um turbilhão de coisas, Sim. de aprendizagem, de mudanças, de investimentos, de crescimento, muitas vezes também uma queda para entender que não era aquele o caminho. Então, estamos aí no início de tudo, Sim. né? E é isso, eu estou amando o que eu estou fazendo. Que Eu legal. falo para todas as mães que eu atendo que hoje esse trabalho ele sustenta a minha casa, ele, né, eu
financeiro meu e do meu esposo, das minhas filhas, só que é o trabalho que de segunda eu acordo feliz. Uhum, E tem é o prazer, né? primeiro que eu estou fazendo isso. Assim, Que não legal. que eu não tinha prazer nos outros, mas que era, querendo ou não, um trabalho de obrigação, porque você Sim, tinha, né, sim. eu gostava do que eu fazia, mas era algo para alguém. Uhum. Eu estava entregando tudo que eu tinha de profissional, de conhecimento, para o empreendedorismo de alguém. Sim. E eu queria, né, entrar com meu conhecimento e com o do meu esposo em algo que seria nosso, Sim. para abençoar e para crescer, como o Brandes falou. A vida não é só, na realidade Deus são todas as coisas, Sim. né? A gente tem que entender que o nosso financeiro tem que ser prazeroso, a nossa parte espiritual tem que ser prazerosa, Sim. né? Às vezes eu falo, o Eliezer, quando vai ministrar, eu sempre falo para ele, divirta-se, porque é as boas novas, né, que a gente Exato. leva de Deus, então tem que ser prazeroso, Exato. tudo que a gente faz. Então, hoje eu sou muito feliz do que eu faço. Que legal, Má. Que legal. Muito bom mesmo. Sim. E você faz parte da Batista Shalom, né? Você faz tempo que você tá aqui, né, Má? Quanto tempo? Eu entrei, eu conheci a Batista, eu tinha 18 anos. Nossa, bastante tempo. Eu estava na minha primeira faculdade e num dia que minha mãe me arrastou assim para a igreja, falou, vamos conhecer comigo, eu quero que você vá conhecer. E eu estudava muito e trabalhava em outra cidade, então eu só ia dormir para minha casa. E a igreja era na frente da minha casa, né? Você era dessa época, Má? Da Saviane? Sim. Da Saviane. E aí num dia, não sei se era de sábado ou domingo, eu fui conhecer e aí a primeira coisa que eu vi foi um carinha tocando um violão, um franjinha, assim, um franjinha. E aí minha mãe falou assim pra mim, detalhe engraçado, ela falou assim pra mim, ai, Tata, o meu sonho era que você casasse com um menino desse. Falei, para de ser louca, é um menino, ele tinha 16 anos. Falei, mãe, pelo amor de Deus, e passou. E aí eu comecei a me envolver com os jovens, a Cris na época, que ajudava muito os jovens, a Lucilene, o Chico. Era Com muito os jovens ou com o com jovem? os jovens. Ou com os jovens. Olha o Brandão. Ou Com os jovens. Entendi, Com o entendi. jovem era a Cris. A Cris ficou com foco no o jovem. Sem eu saber, ela Ah, ficou no o entendi. jovem. Misericórdia. E foi isso. Então, iniciei nessa época. Eu acho que depois disso, eu fui ter as minhas experiências de fato com Deus, porque é engraçado que quando a gente fala, a pessoa se converteu e já está nas experiências. Não sei Não. se é bem assim. Não, E comigo foi um tempo depois que eu comecei de fato a entender e viver o sobrenatural de Deus e me converter de fato. Uhum. Não foi quando entra, não. Sim. Não é assim que acontece. É um processo, É um né? processo. É um processo de conversão. E depois de um bom tempo, aí tem uma longa história, né? Que aí entra Eliezer na parada, aí namora, aí larga, aí no largar que eu entendi o que era Cristo na minha vida. Mas aí é uma história Bem à parte. longa, né? Sim. Que Então, bom. E tá aí desde então, né? Má? 20 O anos. pessoal tende a falar, né, que o pessoal acha que na verdade é tipo uma linha de chegada, né? Aceitar Jesus, reconhecer Jesus como Já Senhor e começa Salvador. tudo. Mas não, é Não. tipo como se fosse o início da Isso, maratona, né? Exatamente. É uma longa É uma caminhada. largada. Exato, exato. uma E não é um largada. ponto de É só um ponto. start, né? Exato. Todo o processo e a sua conversão de muita fato é no coisa. dia a dia. É. São todos os dias ali uma coisinha que vai Mas sendo engraçado moldada. que depois que a gente se converte, assim, né? Naquela coisa, vamos dizer, falada, me converti, Uhum. né? Aí começa as coisas acontecerem para te direcionar para ter experiências, né? E aí essas experiências vai depender de você, se você vai estar apta a de fato ter essas experiências com Deus, para Sim. você entender o que Ele é em você e se transformar. Exato. Então, não é, eu desci lá nas águas e estou transformado. Não, você não está. Exato. Então, foram essas experiências depois que eu me converti, as frustrações com pessoas que às vezes a maioria das pessoas se convertem e a gente olha para algumas pessoas de frente que estão aí nos apoiando, né, como discípulos, e são pessoas. Sim. E a gente, naquele primeiro amor, a gente
fica deslumbrado com essas pessoas que já estão vivendo o sobrenatural. E, de repente, essa pessoa falha. Aí você se frustra. Porque você não está entendendo ainda como é o processo. Que aquela pessoa é um caminho para que você conheça Cristo, não porque você se baseie nela. Exato. Mas são essas coisas que acontecem. Sim, Isso só fortalece a pessoa. Exato. E foi o que começou a me fortalecer. E eu vou dizer que hoje eu sou a empreendedora que eu sou. Tenho muito que conhecer, muito que trabalhar ainda, estudar. Mas o que eu já tenho, o know-how que eu tenho nessa área, acho que 50% foi do meu espiritual, assim, do que eu aprendi, sabe, em Cristo. Que hoje eu tô onde eu tô. O Senhor nos ensina em todas as coisas, né? Todas, é muito doido. Em todos os detalhes. Em tudo. Em tudo. E esse desejo de empreender, você falou, né, que antes você trabalhava para outras pessoas, né? Sim. Depositava o seu conhecimento para outras. Desde então, você tinha isso de eu quero ter algo meu? Desde sempre? Sempre tive. Sempre estudei para ter algo meu. Entendi. E sempre o meu perfil né? Sempre entrar em uma coisa para fazer e fazer mesmo. É de mim isso. Não é só o profissional, é do meu caráter isso. Né, e fazer acontecer, e barulhenta, e né, muitas vezes faz demais, passa da conta, essa sou eu. Sim. Então, eu tenho que me segurar, né? Tem o meu parceiro, minha metade, que ele me ajuda, sabe, a me segurar, assim. Mas eu não quero ser diferente, sabe? Sim. Porque isso me faz bem ser assim. E eu entrei, então, sempre que eu acho que eu trabalhei em 3 empresas, e as 3 empresas que eu trabalhei, eu sempre busquei, olhava aonde eu queria chegar e mirava e ia. E sempre tive sucesso, né? Sempre cheguei num cargo que eu almejava. Que era o que você almejava, exato. Entendi. Mas eu chegava ali, e ali era o máximo que eu conseguia e fazia o meu melhor. E eu cresci, obviamente, com a empresa, só que não era minha, né? Então, só que o start foi quando a Sara nasceu. A Sara nasceu, eu tinha 31 anos, eu engravidei com 30. E quando ela nasceu, ela tinha uma intolerância grave de PLV, que é uma intolerância à proteína do leite. Então, ela era uma intolerante grave. E o médico falou para mim, olha, pelo menos os 8 primeiros meses, você vai ter que ter alguém de muita confiança para cuidar dela. Porque isso pode fechar a glótia e ela morre. Nossa. E quem que você confia mais? Sim. Sem difícil. chances. Seria eu mesma, né? Sim. E eu conversei com a Eliezer e falei, olha, não confio, eu preciso ficar com ela esses meses até ela, né, passar por essa fase mais difícil. E eu estava há 11 anos no cargo que eu tinha almejado, trabalhado muito, estudado muito para estar numa empresa aqui em Vinhedo. E eu pedi para sair por ela. Entendendo ali que aquele momento era um direcionamento de Deus para mim, para cuidar da minha filha, eu não vi o profissional naquele momento. Só que aí é o que eu falo, Deus trabalhando em todos os momentos, né? E ela nasceu com essa intolerância, fiquei com ela 7 meses. 7 meses depois ela começou a melhorar e eu senti a necessidade de já voltar, pelo menos meio período. Voltei meio período para um trabalho, mas meses depois ela ficou super bem, entrou numa escola cristã aqui de Vinhedo. E eu comecei a procurar um trabalho integral. E no trabalho anterior que eu estava, eu gerenciava uma equipe de vendas de fixação, de parafuso. Sim. Nada a ver com a área. Né? Mas eu sempre pensava em ter uma escola infantil. Quando eu comecei a pensar em ter filhos, eu já pensava em ter uma escola infantil. Porque eu sempre fui muito... como posso dizer? Eu queria buscar os detalhes naquela escola para ver se de fato ia cuidar da minha filha direito, né? E quando eu comecei a pensar em engravidar, eu já fiquei pensando, poxa, mas tem isso, mas não tem aquilo, e nunca é completa. E aí, quando a Sara nasceu com essa intolerância, aí entrou essa parte de, e agora ela não vai poder comer nada nenhuma escola, e como que a escola vai cuidar? E aí, quando eu voltei a procurar um trabalho em período integral, foi muito bacana que eu pedi, desse trabalho de meio período, eu pedi a conta, eu falei, Li, eu preciso pedir a conta na segunda-feira. Eu falei, Li, eu preciso achar outro trabalho até sexta. E eu entrei numa seleção de uma empresa de alimentação saudável de colégios do Brasil, de colégios americanos. Já era o senhor estreitando o negócio ali, né? Direcionando, né? E foi engraçado. E tinha 80 pessoas na seleção. Nossa. Tinha uma galera. E aí eu passei. E comecei a trabalhar na sexta-feira. Ganhando
acho que 6 vezes menos do que eu ganhava O que você fazia nesse seu primeiro cargo? na área de vendas. Área de vendas. Eu vendia a parte de atendimento de alimentação saudável para cozinhas de escolas do país, escolas particulares, escolas americanas. Legal que nada é tua, né? Você trabalhava Não. com vendas, Exatamente. tipo, sua Isso. bagagem era de vendas e Exatamente, conseguiu eu entrar entrei lá. nas vendas. Sim. Legal. Mas Mas eu- você tinha experiência. Né? Exato. Só que a diretora de vendas também tinha caído de paraquedas lá, porque ela era nutricionista pediátrica, mas tinha feito marketing também. E ela gerenciava essa parte, porque quando vendia, ela tinha que ir lá mostrar o produto para as escolas. Certo. E ela era uma nutricionista pediátrica, tinha Então tinha toda a bagagem para passar. Sim. E ela me contratou para ficar com o braço direito dela. E então eu comecei a sugar ela e comecei a me apaixonar. E ela era a Camila, ela é, né, especialista em intolerância alimentar. Ah, que Então eu legal. aprendi tudo, né? Então até antes de entrar na Sanutrim, eu falei o nome, desculpa. Tudo bem. Até antes de entrar, desculpa, é uma propaganda. Depois a gente cobra eles lá, a gente vai Cobra mandar pra eles, vocês. manda viu? lá, A gente vai mandar pra manda uma vocês. taxazinha. E até antes de entrar lá, eu já tinha estudado por amor a Sara, para cuidar dela, saber Exato, cuidar ser dela. melhor, Então né, eu já pra não ela. entrei nessa empresa, já não entrei perdida, Sim. já sabia. Só que eu me especializei de fato, profissionalmente. Fiquei 5 anos nessa empresa e aí começou tudo. Eu comecei a viajar em muitas escolas do país, principalmente americanas, que são as maiores escolas. Uhum. Né, que tem até valor de passe para entrar na escola. Né? Uma criança para entrar tem que pagar um valor surreal para fazer parte dessa escola. Nossa. Então são coisas assim que não era do meu mundo. E eu comecei a conhecer e entender. E aí o que ferveu no meu coração para de fato iniciar um trabalho foi quando eu vi que quanto mais cara, mais prestigiada a escola, menos princípios e valores né? tinham. verdade. Aquela coisa construtivista amarrado, os alunos decidirem, mandarem e sem direção. E eu ficava triste por eles, né? Não porque eles não podem mandar, não é isso. É que sem esse aprendizado de regras e de respeito, Exato. eles não iam chegar a lugar nenhum. Sim, sim. Né? E isso começou a ferver no meu coração e eu dividindo sempre isso com meu esposo e ele também, né? Começou a sentir a mesma coisa, dessa vontade da gente abrir a escola. E aí foi o início de tudo. Que legal. Começou a ver essa necessidade, né? Estando a vontade perto. e necessidade. Exato. Literalmente a necessidade. Exato. Nossa, muito bom, né? Legal que um tempo atrás, acho que antes de eu entrar nesse último estágio que eu tava estudando um pouco sobre empreendedorismo e tudo mais, e a maioria das pessoas falavam sobre você pegar uma dor do mercado para resolver. E, querendo ou não, nesse momento aí você Exato. identificou uma dor do mercado, né? Foi. Exato. Uma dor do mercado e uma dor minha, de Entendi. mãe. Por quê? Eu procurava para as minhas filhas uma escola que sempre eu queria 3 pilares como mãe. Que era princípios e valores que eu não abria mão. Que era uma escola de qualidade bilíngue, porque hoje é uma base. A criança não tem como não ter isso para entrar no mercado. Sim. Tem que ter uma base, pelo Sim. menos bilíngue. E uma alimentação saudável. Esses 3 pilares para encontrar numa única escola é muito complicado. Muito difícil, né? Então, você acha 2 e não tem uma, ou uma e não tem 2. E aí eu foquei de seguir esses 3 pilares para entregar para as mães. É o que eu sempre falo para elas quando elas visitam a nossa escola. Eu trabalho, eu e minha equipe, meu sócio, né, esposo, nós trabalhamos focados para entregar o que eu queria achar para as minhas Pras filhas. suas Eu filhas, sempre exato. que eu vejo algo que me incomodasse, se a Sara e a Zoe estivessem lá, eu já seguro e mudo. Então isso nos ajuda demais, esse olhar de mãe. É isso que eu ia falar. Então, Ser mãe. Ser mãe. E eu sou muito estrondoso. não é rígida, gente. Qual a palavra que sou meu? Eu quero muito sempre certinho, assim, exigente. Eu sou muito exigente. Comigo mesma. Eu sou muito exigente comigo mesma. Estou trabalhando isso para não me apertar demais. Sim. Só que esse trabalho com a excelência, chegar próximo à excelência. A gente tem que entregar um trabalho excelente. Sim. Né? E aí eu cobro com todo o amor e a equipe já abraçou essa causa, esse entendimento de entregar com a excelência. Sim. Né? Tá normal escorrer o nariz? Não é normal. É normal escorrer, mas não é normal ficar escorrido. Não é normal ficar sujo. Então, esses detalhes que a mãe fica desesperada. Ai, meu Deus, eu tô trabalhando o dia inteiro, meu filho tá lá lambendo, né? Tá lá com a fralda cheia, tá lá sem carinho, tá lá sem o cheiro. E é isso que eu vejo com eles.
Essas E eu necessidades, passo isso né? para elas, né? Eu quero que elas, eu falo para elas, cada uma que entra, eu falo, eu quero honrar a vida do seu filho. Uhum. Aqui é o que nos sustenta, mas é o nosso chamado, é o nosso hoje em Cristo. Sim, Né? legal. E a decisão de empreender, a Sara tem 9 hoje, então 2 anos 9. atrás ela tinha 7, 6 para 7. Sim, E a Zoe era menorzinha ainda. sim, bebezinha. Como foi lidar com É, ser mãe, empreender, largar tudo? Na realidade, ela já estava em outra escola cristã aqui em Vinhedo. Uhum. E foi um momento esquisito, porque aí eu comecei a abrir uma escola para ser Concorrente. uma concorrente É. da escola da minha filha. E a escola já sabia, mas estava ok, Sim, faz parte, faz né? parte, Sol tudo brilha bem. para todos. Sim. E aí eu estava feliz, porque eu ia trazer ela para minha escola. Então eu foquei nisso. Eu falei, agora eu vou focar nisso, Focar. porque aí ela vai ser a minha primeira aluna. É, De fato, a ela foi minha primeira já primeira tem. aluna. Uhum. E vamos lá, é um rendimento, porque o que eu gasto lá eu não vou gastar mais. Então é a minha Exato. primeira aluna mesmo, que eu vou ganhar em cima. Então foi assim, ela foi minha primeira aluna. E foi tranquilo, assim, lidar com a rotina de ser mãe, correr atrás de todas as burocracias. Não é fácil, Não né? é, né? Não é. Hoje a Zoe, a Sara é tranquila porque ela já vai fazer 10 anos. A Zoe tem 4 anos e a segunda escola foi a nossa que ela entrou. E hoje ela se vê dividindo a mãe e o pai dela com 90 crianças. Uhum. E eu abraço as 90 crianças, eu cheiro as 90 crianças, eu conheço o cheiro delas. Uhum. E a Zoe vê isso. É. E para ela não foi fácil. Hoje, depois de 2 anos, ela tem só 4 anos, né? Uhum. E ela Pitica. amadureceu muito por isso. Então, ainda quando ela vê eu abraçando, ela vem dar um abraço também, só que ela não sofre por esse outro Uhum. abraço. Ela Uhum. divide. Então, Ai, isso é que bom. bacana. Mas é um processo que não é fácil. Sim. Não é fácil. Mudou toda a rotina, Toda, né? toda. Muda toda. tudo da vida, né? Toda. E quando foi um processo louco, né? Na minha vida do Eliezer, a gente estava com os dois trabalhando em bons trabalhos, né, profissionais já com uma carreira formada. Ele também na área de vendas, estava numa empresa que ele sempre almejou estar. Eu também nessa empresa de alimentação, eu estava super bem. E chegou um momento de Deus falar, olha, quando eu estava extremamente confortável, minha vida Estabilizada, né? financeiramente, extremamente confortável, Deus falou, agora é a hora. E aí eu chamei o Eliezer e falei, olha, Deus mandou eu sair, só que eu acho que o Eliezer também nunca esperava isso de mim, porque eu sou muito controladora, Uhum. né? Eu entrava em pânico de pensar que eu podia ficar descontrolada financeiramente, que eu ia ficar desempregada, é surreal era para mim. Né? Até teve, quando eu estava barriguda da Zoe, já tinha esse projeto no coração, o Eliezer, e eu lembro que teve uma ministração de um pastor, eu não lembro o nome dele, de fora, eu estava barriguda, e quando eu estava saindo da ministração, ele foi atrás de mim, e aí quando vem o pastor Arthur, eu já saio correndo, porque eu sei que vai falar alguma coisa, eu tenho medo. E ele veio e falou, olha, preciso te falar uma coisa, o Eliezer estava do meu lado. Ele falou, quando o seu filho, a sua filha nascer, você vai perder todo o controle da sua vida. Vai ser uma época de perder controle, de você parar de ser controladora e para você entender como que Deus vai funcionar na sua vida de fato. Olha, que legal. Eu falei, você tá maluco? Tá maluco, você tá doido? Sabe o que você tá falando? Arrependi. Não. Minha vida é uma agenda. Não. Né? E foi isso que aconteceu. Exatamente isso, E é. aí depois eu eu sempre busco ler muito e assistir muita coisa, né, sobre o que eu queria abrir. E uma pessoa falou uma vez numa entrevista assim, olha, para eu ser uma empreendedora, uma mulher, eu tive que ficar desempregada. Para eu contratar pessoas, para eu empregar pessoas, o primeiro passo foi eu ficar desempregada. Né? E aí isso que me doía, que eu falei, cara, que loucura, né? Eu ficar desempregada com 2 duas filhas em escolas particulares, e a gente com uma vida já que tinha custo, Sim. né? Mas foi o primeiro momento que eu senti que eu estava amadurecendo no espiritual, Sim. que eu senti paz em dar esse passo sem medo. Sim. Porque se eu não tivesse amadurecendo, eu teria medo, Sim. como eu tinha antes. Eu tinha muito medo de dar passos errados, de errar e perder a linha, né? Perder a Sim. mão. E nesse momento eu dei esse passo sem medo. Aí eu vi que eu estava amadurecendo Sim. espiritualmente. Sim. E aí, cara, começou a acontecer coisas que eu não vivi durante 18 anos convertida. E aí Deus falou, não, joga no peito do pai, agora é comigo. É comigo, Né? E aí começou a acontecer coisas que eu falei, caramba, eu comecei a ter experiências maiores depois de ser consagrada com Eliezer. Nossa, que Porque doido, né? eu entendi o que é
o que é quebrantamento na minha vida. Eu tinha que falar, não consigo, vai me mostra, né? Qual é o caminho. E isso acontece, assim, é surreal, acontece. E foi ensinada a confiar mesmo, né, Má? Assim, Isso. dar passos no escuro mesmo, Passos né? no escuro. Isso. Abrir mão daquilo que era Abrir estável mão, para viver sair aquilo que da o Senhor queria, né? Sair da empresa, falei para ele, segura você, nós entendemos que ele conseguiria segurar naquele momento sozinho, até eu entrar e ver o que ia acontecer. Não tinha um aluno, tinha um aluno, né? A Zoe. E aí nós alugamos um lugar que estava dentro do projeto, que é um projeto de área verde, encaixou tudo perfeito. E depois nós alugamos o local, acho que foi em maio, maio de 2020. Acho que foi por aí, no começo. E aí nós começamos a arrumar o lugar em outubro. Nós íamos iniciar em janeiro do outro ano. Em outubro eu sentei no escritório, que agora eu vou precisar vender, né? A gente arrumou tudo. E eu sentei e falei, meu Deus, não tenho, né? Estamos de fato começando do zero. Isso é assustador, assustador. E começamos. Então, por isso que muitas vezes as pessoas são pessoas com um know-how incrível, com um conhecimento incrível, que eu vejo pessoas que têm tudo para dar certo, que se desse um passo ia ser sucesso, mas é assustador dar esse passo. O medo toma conta, né? Então, mas eu só dei esse passo quando eu entendi que Deus ia direcionar. Deus. Exato, quero tempo, porque né? se eu desse um passo pela minha força, que muitas vezes eu fiz e me ferrei, antes, se nós tivéssemos dado um passo antes, eu acho que não daria certo. Exato. Né? Então, aí eu comecei um aluno, esse um aluno começou a indicar para o outro. Aí, em janeiro, nós iniciamos com 35 alunos e hoje nós estamos com 90 alunos. Nossa, bastante. Estamos indo. Não é Sim. muito, mas em 2 para um anos início, eu acho que é bem bacana. É um Você crescimento tinha considerável, muito Você considerável. tinha uma meta, sim, ao final do primeiro ano? Quantos alunos você Eu queria? tinha 80 alunos, a meta era 80 alunos até no primeiro semestre desse ano. Aí nossa meta agora este ano é até 120 no final do ano, então eu estou dentro da meta. Tá dentro. O meu sócio me cobra profundamente, assim, é tenebroso ele, porque eu cuido da área de vendas e ele de financeiro, então a minha meta, para não ser mandada Tem que embora, vender, é até tem que 120 vender. no final do ano. Sim, vai Legal. conseguir, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, Má, muito bom mesmo. E como esse desejo, como você disse, né, foi a necessidade de suas filhas estarem em um lugar bom, então você vê essa necessidade. E o pastor Marco Aurélio fala algo que eu gosto muito, gravei pra minha vida, né? Quando Deus nos mostra uma necessidade, é porque Ele quer que a gente resolva, né? Exatamente. E aí vocês viram essa necessidade, pegaram, foram direcionados. Sim. E esse desejo de uma escola cristã, qual a idade que vocês trabalham? Qual é a faixa etária? Eu sei que vocês estão expandindo. Conta um pouquinho pra gente como... A como tá base sendo. de uma escola, como eu digo sempre para as meninas que trabalham com a gente, a educação é para a eternidade, né? Aí tem gente que fala, mas como assim para a eternidade? É para ser salvo? É para... Não, a educação é para você plantar a sua semente, os educadores, com a base... Quando eu falo com a base com princípios e valores, não é placa de igreja. Sim. É você ter base de ser uma pessoa do bem, de amar o próximo, respeitar, ser gentil, não falar palavrão. Criança não fala palavrão, criança respeita os pais. Exato. Então, coisas assim que estão perdidas, né? Então, essa é a base que nós temos que passar para os nossos alunos, não ensinando. Nós temos que viver esses princípios na escola. Exato. Então, eu sempre falo para a equipe, nós não temos que ensinar nenhum princípio e valor. Os princípios e valores são vistos, né? São vividos. Então, eles veem isso na gente. Exato. Né? E criança aprende imitando, né? Não adianta falar. É imitando. Não O que adianta você falar. fizer, ela vai Exatamente. fazer. Então, nosso oi, nosso tchau é te amo. Então, eles falam te amo facilmente. Eu vim de uma família que minha mãe não ouvia muito te amo da mãe dela. E ela não falava muito te amo para mim. E eu sentia falta disso. E era uma das coisas que Deus nos ensina, que é amor, né? Então, o amor tem que ser falado, tem que ser vivido. Então, eu gosto muito de falar te amo para as pessoas que eu gosto. Sim. E lá eles falam, até pais falam, caramba, eu voltei a aprender a falar mais te amo porque meu filho está falando facilmente. Ai, que te amo. legal. Então, é o Que legal. vivendo, né? Sim. Tem pai que assusta quando tá indo embora, tchau, te amo.
a gente fala para os alunos. E o pai, né, É um novo, bicho de já sete fica meio assim, cabeças. assim, ama meu filho. É. Então, nós amamos o seu Sim. filho, amamos a sua vida. Então, eles começam a viver isso. Uhum. Então, esse princípio começa a passar dos filhos para os pais e isso começa a virar luz, Exato, né? exato. Expandir. E os princípios e valores não é só para a escola, né? Isso é o que nós cremos que é Sim. a plenitude de tudo, Exato, né? Da exato. vida de todos. Então, tanto no empreendimento, quanto num casamento, quanto numa igreja, tudo vai ter os princípios e valores. Tem que ter. Sim. Isso é a base do É a base. não tem negociação. Exato. Né? Então, qualquer empreendedorismo que eu faria, qualquer coisa que eu fosse abrir, teria os princípios e valores. Exato. Exato. Então, isso é a base. Não é que eu foquei no comércio de escola cristã. Não, eu não conseguiria. Se fosse uma escola bilíngue para ganhar muito dinheiro que não fosse cristã, eu não conseguiria abrir, porque não são os meus princípios, né? Exato. A minha vida. Vai contra aquilo. Então, né? isso eu levei a minha vida, que são os princípios e valores. E aí, fora os outros pilares que a gente levou junto, né? Sim. E é isso. Sim. E aí, hoje, tem crianças de meses até... Isso, nós abrimos o início de 4 meses, que são lactários, até 5 anos, que é o Kinder 2. Né, que a gente fala o Toddler, Kinder 1 e Kinder 2 são a turminha de 3, 4 e 5 que entram no apostilado bilíngue. Que legal. Mas lá, a turminha do berçário, desde os 4 meses, eles já escutam os versículos, as músicas, a vivência, tanto dos princípios quanto do bilíngue. Então, a gente fala português e inglês. Então, os bebês vão vivendo tudo isso junto, misturado. Sim. Né? Então, a gente fala, cara, é tanta coisa, tanta informação. Não. Para eles é super... Eles absorvem muito né? fácil. É a idade para Eles isso absorvem. acontecer, Então, né? até os 7 anos, eles vão criar o caráter deles. Exato. E uma escola infantil tem uma responsabilidade tão grande, porque depois dos 7 é o que foi plantado ali, ele vai só florescer. Então, o que foi plantado vai nascer. Exato. Né? Então, não se perde o que foi plantado até os 7 anos. Então, a responsabilidade da educação infantil é tremenda. Né? Então, por isso que eu me cobro muito todos os dias. Às vezes eu falo, caramba, né? Que responsabilidade. São crianças, bebês, crianças que esponjinhas, né? Que olham pra gente o tempo todo. Exato. Né? E a gente trabalha a gente vê funcionando mesmo os princípios e valores. Quando eu bato nos princípios e valores, tem gente que fala, ela só fala de ser cristã. Não, eu falo isso porque essa base leva para ter um bom conteúdo de bilíngue, um bom conteúdo de apostilado, um bom conteúdo pedagógico. A parte espiritual conta muito na psicopedagogia, que isso leva o amor, leva a entender, leva o socioemocional, é tudo junto, não tem nada separado. Exato. Né? Não tem como você trabalhar com excelência numa área socioemocional com uma criança se você não tem o amor de Cristo, senão você vai pegar a criança, né? Tem professora que você vê essas loucas da vida prendendo criança, amarrando criança, porque isso é uma parte que ela é só financeiro para ela. Exato. Não tem amor, não tem princípio ali. Exato. Né? E eu não gosto nem de ver essas reportagens, que é uma loucura. Sim. Então, isso é só um negócio para eles. Então, essa parte de princípios e valores vem amarrada, né, em tudo. Né? Exato. A parte pedagógica tem que ter isso. Exato. Né? Então, vem num pacote só. Você está desenvolvendo pessoas ali, né? Isso. São adultos do futuro, né? Isso. E se eles são orientados da maneira correta, em princípios e valores, isso vai refletir em todas as áreas. Todas. Espiritual, profissional, Todas. serão boas pessoas de caráter, íntegros, né? Reflete em tudo, né? Todas. É muito doido pensar sobre E quando isso. a gente fala que eu comentei no começo, dessa educação para a eternidade, é que a gente leva essa educação agora para que eles tenham uma bagagem, para que eles sejam aptos a transformar a sociedade. Exato. Então, eles vão transformando a sociedade e essa sociedade vai sendo contaminada positivamente e essa sociedade vai se transformando e pela eternidade. Exato. Essa é a educação pela eternidade, que é o que eu me apaixonei. É o que vocês procuram ensinar, Buscar. né? Isso. Exato. Muito Por isso bom, aí né? vem já emendando, né, o nome da escola. É verdade. Quando sai alguém, o pessoal pergunta, né? Aliás, a gente ficou pensando e veio no meu coração
Ilumine, a gente não entendia se era Illumine, se era Ilumine. Falei, não, vamos no Ilumine, porque é algo que vai levar o que a gente quer. Sim. Todas as crianças que passam lá, eu quero que saia de lá e eles vão iluminar onde eles estiverem. Uhum. Independente com a idade, daqui 20, 30 anos, eles vão ser luz onde eles Sim. estiverem. Sim. Né? Eles entram lá e são cobertos por oração, cobertos por amor e todo o trabalho de ponta pedagógico para que onde eles forem, eles vão ser empresários, vão ser presidentes, vão ser governadores, Sim. onde vão levar luz. Exato. Esse é o nosso foco. É. Né? Grandes homens, grandes mulheres, inteligentes, cultos, Sim. com Cristo. Exato. Sim. Exato. Muito bom, Mar. Muito bom. Quer fazer alguma pergunta, Brás? Senão eu Sim, vou fazer sim, outra. sim. Não. É o que eu tava pensando Fala, aqui. Brandes. Estava falando sobre que vocês já trabalham já com alguns versículos com eles. Tem algum Sim. tipo de conflito com os pais? Uhum. Porque acredito que nem todos os pais sabem que é uma escola cristã. Mas nem todos são cristãos, né? Exatamente, Não. exatamente. Tem algumas coisas que acontecem que eles acham ruim, não sei. Como é lidar, né? É. Não é nem achar ruim. Hoje nós temos, em média, 60%, 60%, 70% cristãos. O restante são católicos, espíritas, Uhum. candomblé. Diversas. Diversas. É. E que são bem abertos comigo, e eu sou bem aberto com eles na hora da visita. Uhum. Eu falo, ó, isso somos nós, isso é o Sim. que nós temos para entregar. O que você espera de nós? Sim. Né? Então, a gente tem sempre uma troca muito aberta. Eu sou muito aberta, o Sim. Elias é muito aberto, né? Porque tem escolas e escolas cristãs. Tem escolas, aquelas tradicionais, que falam assim, olha, isso eu respeito cada um, Uhum. né? Mas essa é a minha escola, o meu formato de ver, o meu formato de viver em Deus. A Páscoa não existe, fala para criança de 2 anos, não existe coelhinho, não existe, não, é mentira, não, isso é mentira, não é de Deus. Então, assim, olhando a minha visão e com paz no que eu vou falar, eu não tiro nenhum lúdico de uma criança. Uhum. Elas são crianças. Sim. Na Páscoa vai ter coelhinho, na Páscoa vai ter ovo de Páscoa, na Uhum. Páscoa vai ter caça ao tesouro, mas a gente vai ter uma ceia, a gente vai contar a história de fato o que aconteceu, nós vamos mandar ceia para a família ceiar. Uhum. Então, não precisa ser radical extremista. e invasivo Uhum. na parte da educação infantil, porque Sim. eles têm esse direito dessa coisa lúdica. É. É tão gostoso o lúdico. É. E as pessoas são até 7 anos, depois ninguém acredita mais em nada, né? Exato. Ah, mãe, para. Papai Noel, tá É. louca? Não, Se mas torna- não pode, É. né? Então eu sou muito clara isso com as mães, porque tem mãe que chega e fala isso pra gente. Não sei se não fazem, porque tem escola que não faz. que não faz, é Não é verdade. Natal, Papai Noel não tem. Eu falei, tem. Vou vestir o Eliezer de Papai Noel. Vai ter presente, vai ter tudo. Só que nós vamos contar, né? O que nós verdadeiro lembramos, significado. o que nós Exato. festejamos. Então, isso deixa eles mais tranquilos, mesmo que eles não são cristãos. Uhum. Para eles entenderem, eu falo para eles, olha, mamães, papais, o que a gente quer levar é o amor de Deus. Você crê em Deus? Se você não crê em Deus, aí não dá. Aí a gente não vai conseguir falar, É. né? Não, eu sou ateu, aí não tem o porquê você está aqui, eu não vou conseguir te suprir. É. Se você crê em Deus, estamos em casa, porque nós vamos viver isso, é o amor, o respeito, o dividir, né? É tudo. E tem pais que já questionam, já me chegou a questionar, e seu banheiro, por que ele já não é junto? Eu Nossa. falei, nem vai ser. Nossa, nem vai mas ser. pais Já provarem- questionaram. Jesus, amado. Eu falei, não vai ser. Por quê, né? Essa diferença sua da atualidade. Eu falei, não, essa diferença da atualidade do meu princípio. Exato. é A princípio, atualidade né? que está aí diferente do meu princípio. Exato. Então, não vai ter. Né? Nós vamos seguir menino, menino, menina. Menina, se alguma coisa acontecer de diferente, eles vão amar e respeitar essa pessoa. Sim. Só que eu nunca, isso eu falo com propriedade em Deus, que eu não vou abrir uma terceira opção para uma criança. Porque a criança não tem espaço para uma terceira opção. A criança não tem maturidade para entender que tem uma terceira ou quarta ou quinta opção. Sim. Não existe opções para uma criança. Né? O adulto vai escolher o que ele quer da vida dele, ele tem noção do que ele está fazendo, ele sabe o que é certo e o que é errado para ele, é uma escolha dele. Sim. Eu tenho, mas aí você é preconceituoso. Não, jamais. Eu não abro mão do meu princípio. Eu tenho vários amigos que são casados, 2 homens que são casados, são amigos meus, que falam, é errado. No meu princípio, mas eu amo você, amo a sua Sim. vida. Eu tô aqui. Quando você sentir algo esquisito aí, de dúvida, tô aqui. Sim. Eu tô aqui para te mostrar o que eu vivo, o meu princípio em Deus. Mas vou continuar amando, respeitando, Sim. convivendo sem problemas nenhum. Né? Essa sou eu. Sim. Tem pessoas que não vivem assim. Sim. Né? Então, eu gosto de viver assim, respeitando, amando e levando a minha verdade em Deus.
né? Assim, teve já mães que nós temos o devocional na escola. O devocional, desde o berçário, o devocional são momentos que a gente fala de historinhas bíblicas, que é a Bíblia é universal, Sim. é para todos, não é Sim. uma história criada pelos cristãos ou para os cristãos, é uma Bíblia universal para todas as religiões, só algumas que têm algumas coisas específicas diferentes. E teve uma ou duas mães que disseram, olha, esse devocional, acabando de explicar, então nós contamos histórias, teatros, e do Toddler ao Kinder 2, que são de 3 a 5, a gente tem um apostilado mesmo que chama Preciosas Histórias, que a gente fala sobre, ele é vinculado, o devocional vinculado com o pedagógico. Ai, que Legal. legal. É muito bacana. Legal. Então, hoje a gente vai contar sobre a criação do mundo. Então, a gente pega a Bíblia lúdica, tem uma Bíblia que nós temos para eles. E a gente vai contar, a pessoa responsável pelo devocional conta a história para eles, com música, com interpretações, desenhos. E aí vai para o apostilado, aí lá contamos sobre a criação do mundo. Agora você vai pegar as sombras de cada bichinho e ligar na sombra do bichinho. Então a gente pega sempre vinculado ao pedagógico. Muito bom. Isso é muito bacana. Sim. E teve mães que já pediram assim, amei a escola, amei o espaço, amei os pilares, né? Amei vocês, mas eu não quero que participe do devocional. E o que vocês fazem nesse caso? Não, aí Não não tem dá. como, né? Não. Faz parte até do. Eu falo, de toda mamãe, a pedagogia única também, negociação né? que eu faço com você é você vir assistir um devocional para você entender que vai ser bom para ele. Mas negociar para ele não participar, sinto muito, não tem vai, como, não. Porque aí eu vou estar abrindo os nossos princípios, né? São brechas. Eu não quero enfiar a palavra por goela abaixo, não. Sim. É que eu vou estar, então, negando o que eu vivo, Exato. negando os nossos princípios. Não tem nexo isso. Exato. Então, já surgiu isso Nossa, também. É porque as pessoas têm o costume de linkar cristãos com você precisa ser evangélico. Com religiões impostas, né? Exatamente. Aí acho que quando fala sobre uma escola cristã, a pessoa associa que, nossa, eu vou ter que então ir para a igreja dela, fazer isso, enfim, né? Talvez seja esse preconceito formado na nossa mente, né? Num geral das pessoas, que criam essas barreiras, né? Cria Exato, muitas barreiras. Tem mães que chegam lá e às vezes sabem que eu sou pastora fora da igreja, eu e meu esposo, e aí eu às vezes estou de camiseta, né? Que eu tenho algumas tatuagens, e aí elas olham e falam, mas cadê a pastora? A pastora? E eu, né, toda barulhenta, falando e dando risada. E aí elas ficam mais tranquilas, falando, cara, eu vim esperando uma, né? Uma de saia, né? E não desprezando a saia. Sim. Mas assim, ela esperava outra coisa de mim. É normal, as pessoas mais associam, em silêncio, sem tatuagem, né? Exato. E as pessoas, hoje em dia, eles não entendem que ser cristão é crer. É crer Exato. em Deus, Exato. não é o biotipo da pessoa, o que a Exato. pessoa veste, né? E aí elas ficam mais tranquilas. Teve uma que já perguntou assim pra mim, a única coisa que eu tô com medo agora, vocês colocam de castigo? Porque eu sei que os cristãos batem, né, com varinha, o cristão coloca de joelho, eu falei, pelo amor de Deus, a gente prega o amor aqui, né? Mas eu não vou deixar de passar regras pro seu filho. Sim. Então nós vamos passar a regra com amor. Eu vou pôr para pensar? Não. Pensar é antes de errar. Não é falar, você errou, vai pensar no cantinho do pensamento. Não. Pensar é antes de errar, não é depois que errou. Sim. Então, a gente trabalha dessa forma. Então, você vai... esse não foi o combinado. Você fez de novo? Não foi o combinado. Então, você vai sair agora da brincadeira, fica aqui, vamos conversar sobre o que você fez, para a gente entender que você está perdendo algo muito bacana para fazer, de brincar ou algo, de coisas que você fez. Você machucou o amigo, que não é o combinado, que não é legal. Então, tem 1000 formas na parte pedagógica para a gente trabalhar, vinculada com o amor de Deus. 1000 coisas. Para demonstrar realmente o amor do Senhor pelas crianças, né? Legal. Legal que você também deixa já bem claro logo no início. No já início, na, Muito já, claro, Isso muito te Na claro. apresentação da evita- escola, né? Muito exatamente. claro. Isso te evita até futuros problemas, né? Muitos. Às vezes eu também, quando eu sinto que a pessoa está bem questionando bastante, eu chamo o Eliezer. Aí eu falo, olha, esse Eliezer, meu sócio, meu diretor financeiro e o nosso pastor fora daqui. E aqui entra, né, é o que nos direciona também junto comigo na parte de princípios e valores. E aí, se a pessoa questionar na palavra, eu e o Eliezer vamos junto na palavra, para eles entenderem que a gente não está de brincadeira. Sim, Né? A gente está sim. levando algo palpável. Exato. Né? A gente está levando algo com segurança para Sim, eles. Né? sim. Não é só uma... Porque, infelizmente, tem algumas escolas no país
em todo lugar, que usam hoje essa parte cristã para merchandise, para Exato. venda. Pra se Porque promover, as né? pessoas procuram muito isso hoje. Sim. Sim. Por isso que tem muitos pais que não são evangélicos dentro da escola cristã. Porque Uhum. os princípios e valores se perderam em todas as Sim, escolas. sim. Na escola infantil da prefeitura, ensinando coisas de absurdas que são obrigatórias de ensinar. Né? Sim. Então, tá tudo torcido. Então, por isso Sim. que está essa procura. E aí as pessoas estão usando disso para a parte só lucrativa. Sim, só Né? pra se promover. Obviamente que tem que ter o lucro, você tem que viver Sim. disso. Mas só para usar disso, tem muitas pessoas. Né? Sim. Então, a gente leva a palavra mesmo para explicar que não é Sim. besteira o que a gente está fazendo. Né? Que é sério, né? É sério. Exato. Muito bom, Má. Antes de eu fazer a próxima pergunta, nós vamos para os nossos... Recadinhos, galera. Fiquei com os nossos recados. Agora com vocês, os nossos recadinhos. Isso aí! Qual é o primeiro, Mar? Nosso primeiro é o de sempre, padrão. Curta, comenta, compartilha esse episódio para que pessoas sejam alcançadas e aprendam sobre assuntos diversos que esse podcast tem proporcionado. Então, nos ajude aí. Exatamente, engaje com a gente aí para a plataforma entender que é um conteúdo relevante que vocês estão Isso. vendo aqui. Isso. Nosso segundo recadinho, Zoe Store, galera. Loja Peças boa. lindas, camisetas lindas para você andar bonito, bem Sim. vestido, Sim. elegante e espalhando a mensagem, espalhando Isso. o evangelho por aí. Isso aí. Então, segue o Instagram da Zoe Store para você ficar por dentro de tudo, de enquetes que nós estamos fazendo, modelos que nós estamos postando. Acompanhe para que você não perca nenhuma novidade. E já encomende, faça suas encomendas. Exatamente, vocês estão vendo aí os modelinhos lindos. Sim, um mais bonito que o outro. E mesmo que você queira um modelo que a gente ainda não tem disponível, você pode já encomendar, deixar reservado, que assim que nós fizermos o pedido, quando chegar a gente já separa, já te entrega e deixa tudo certo. Exatamente, então corre lá no Insta deles, lá tem o catálogo Isso. da lojinha, manda mensagem por direct, como você conseguir se comunicar aí Isso. e já reserve já a sua. Isso aí. E o nosso terceiro recado, Brands. Os Instagrams, como que a gente faz para te Instagrams. achar, Marina? O meu Instagram é Mari_Olivelli. Me siga lá, porque ultimamente eu tenho postado só sobre academia, Brands. Você viu que eu tô malhando? Não, tá vida Ô, fit, cara, né? eu tô Tô monstra. gostando de ver. Mãe, vai parar. Daqui a pouco Não, para. não vai, parar não. de postar. Ah, bom. Foco na academia vai continuar. Mas tô brincando. Mas pra você acompanhar um pouco dos bastidores do episódio. E eu posto, o Brando posta coisas do Senhor, versículos, palavras. Então nos acompanhe lá pra você ficar por dentro de tudo. A gente sempre divulga sobre os episódios, então nos segue lá. E o seu, Brands? O meu é o Lucas Brandes, tudo junto, não dá pra separar no Instagram, né? Então é tudo junto. É isso aí. Eu posto algumas coisinhas, não posto muito É meio não. aleatório, assim. Exatamente. Brincadeira. Mas o Instagram é extremamente relevante para você seguir o Instagram do Podzoe. Qual é o Sim. Instagram do Podzoe, Mar? @podzoe_cbs. É isso aí, galera. Tem um Instagram da lojinha aí, não sei se a gente falou um tempinho atrás, mas o Instagram da lojinha é Zoe. jzoe.store. É isso aí. Ai, eu decorei agora. Exatamente. E galera, como vocês já viram no episódio anterior, nós temos um patrocinador, galera. Uhul! Patrocinador Empório Saideira. Exatamente. Eles ficam aqui no bairro da Capela, né? Então, se você precisa de alguma coisa, de um refri, de um carvão, de algo que tá faltando aí no seu churrasco, no seu almoço, de uma água, enfim. Aquilo que você precisa aí, eles têm lá disponível. Funcionam até um horário bom, assim, tarde. Às vezes você precisa sair da igreja, vai comer uma pizza. Pós-culto. Precisa de um refri, eles têm. Manda um WhatsApp, procurem ele no Instagram, que é Saideira Vinhedo. E lá tem todas as informações de horário, funcionamento e endereço e tudo mais. É isso aí, galera. Continue agora com o nosso episodinho. Uhul! Voltamos! Tô animada hoje eu tô animada. Onde você tá, Mar? Vamos lá. Eu queria perguntar, Má, sobre... A gente tá conversando, né, sobre os princípios e pais que não são cristãos, que têm procurado vocês e tal. E sobre a aceitação, no geral. Sei lá, talvez de outras escolas ou de outras pessoas, de uma escola cristã. Foi tudo bem? Você ouviu críticas de, nossa, não tem que vincular a educação com igreja, porque as pessoas associam, né, a igreja, enfim. Você ouviu coisas do tipo ou foi tranquilo até agora? Não ouvimos. Se ouvimos, não ouvi, mas se falou, não ouvi. Tá tudo bem. É o que o coração, como é que é? O olho não vê, o coração não Não sente. sente. Eu não Exato. senti nada sobre isso, bom. nem eu nem o Eliezer, que eu saiba.
Não, pelo menos. Por isso que eu falo que eu acho bacana a fase que a gente está vivendo, que as pessoas estão buscando isso, as pessoas já acham positivo isso. Exato. Não tive nada negativo. Que bom, Má, Nada. que bom. É porque a gente vive, na atualidade, né, tem muitas coisas contra princípios e valores, e além de princípios e valores cristãos, questão de família mesmo, né? Tem muita gente que foi criada exatamente em coisas, valores, que hoje a sociedade tem tentado impor de outra maneira. As escolas, ali pelas beiradas, as coisas vão entrando e você vê muita criança sendo influenciada, cantando Sim. coisas, vendo coisas Sim. que não é para criança ter acesso. Não é nem ver, para né? adulto, às vezes, Nem né? para adulto, mas o adulto pelo menos tem consciência e escolhe o que vai fazer Isso. ou não, né? Uma criança é a fase, é o que a gente conversou, né? A criança, essa faixa etária, ela está sendo formada. O caráter dela, quem ela vai ser Forjado. no futuro, isso está sendo formado. E aí, se ela é exposta a coisas assim, o que nós estamos, como nós estamos preparando as pessoas do futuro, Isso. né? E aí enfim, é uma cadeia, as coisas vão se Sim. deteriorando cada vez mais, Sim, né? exato. Então, muito legal. Não, mas a recepção sobre a parte cristã é positiva. Graças As a pessoas Deus. estão entendendo. Essa Sim. necessidade. Estão ver como é entendendo uma a necessidade, né? sim. Sim, Exato. eu fico imaginando, né, se eu fosse um pai e eu não fosse cristão, eu não vejo problema nenhum pelos princípios que uma escola cristã São tem, né? princípios de casa, Exatamente. de berço, né? Exato. Exatamente. De berço. É o que eu falo para eles. A gente nunca vai trazer placa de igreja nenhuma aqui. Obviamente que tem pais que nos procuram sim para ajuda, parte espiritual. E eu até fico assim, meio sem graça, que eu falei, cara, eu preciso aprender a não misturar as coisas, né? Não gosto de misturar as coisas. Mas a gente tá ali, tem mães que chegam destruídas. E aí eu entro e a gente entra em oração para essa mãe junto, e aí eu bato um papo e a gente abre o coração, e aí eu vejo coisas acontecendo, aí sai totalmente do que é a escola, mas para ajudar aquela mãe, né? Então, tá tudo junto e misturado, não tem Sim. como falar que não tá, entendeu? Então, como. a vida deles é muito importante pra gente, Sim. né? A estrutura dos pais vão influenciar demais, né? No aprendizado da criança, no como a criança se comporta. Tanto que a gente vê um comportamento diferenciado da criança, muitas vezes a gente fala, tá pegando alguma coisa em casa, vamos conversar com os pais, né? Vamos ver o que está acontecendo. Coisa boba, que às vezes a gente pega, eu falo com a mãe e o pai, ai, cara, é isso mesmo, eu fiz e acho que ele pegou e tá imitando. Então, Nossa. são mínimos detalhes. Sim. Então, se a gente não tem uma vida saudável em casa, vai refletir nos alunos. Com Então, por isso que eu certeza. tenho vínculo com a família. Sim. E tem a maioria das escolas, né, tradicionais, não tem vínculo com os pais. Tem o vínculo de reunião, Exato. de Uma nota. reunião, uma vez a Né? cada E a tempo. gente, nessa visão, né, de Cristo mesmo, a gente não tem como não se envolver com os Sim, pais. Sim. Não Porque tem vai como. além, como você disse, né? É muito além de financeiro e de a criança precisa estar em um lugar porque o pai precisa trabalhar. Não, é uma extensão da casa deles. Exato. A criança está no lugar certo para uma ser forjada de uma maneira exatamente. certa, né? É uma extensão. A mamãe tem mamãe que vai entregar lá bebês de 4 meses para mim, que eu Nossa, sinto que a dor pitico. deles, né? Aí eles Uhum. começam a chorar, eu começo a chorar junto. Mas aí a gente eu falo para eles, a gente tá aqui. A Sim. gente tá aqui. Deus tá aqui com a gente. Fique em paz, vai trabalhar, a gente vai cuidar deles, eu vou honrar a vida deles. Sim. E Deus estar junto conforta as mães. Né? É outra coisa, é outra Segurança, base. né? Exato. Nossa, e você tem crianças lá de 4 meses, né? 4 meses. Oh, Tem crianças meu de 4 Deus. bebezicos. Que pitico. Que hoje já tem crianças que entraram com a gente ano passado, que já tem 2 anos, já a mãe engravidou e já tem a bebê, irmãzinha lá também. Então aí vai virando família. Vai Vai se virando estendendo, família. né? Vai virando Que incrível. legal. Eu já vivi coisas, como eu disse para vocês, eu vivi coisas na escola, experiências muito assim, muito maiores do que antes que eu vivia. Porque a gente está com contato com muita gente todos os dias. Eu tenho muito contato aqui na igreja, mas não são todos os dias. Lá são histórias o tempo todo, O tempo acontecimentos o tempo todo. Né? E eu lembro, quando eu e Eliezer nós começamos, estamos ainda no início, não está nada fácil ainda, né? Estamos no início. Quando o pessoal fala, nossa, estão bem, estão com 90 alunos, está tudo lindo. Tá tudo ok, lindo, mas não é nada fácil. Sim. Não é fácil. Eu vou abrir um negócio meu, porque a Marcela falou que é tranquilo, vai mesmo, tendo Deus no coração, vai dar tudo certo. Não, você tem que ter preparo, você tem que ter estudo, você tem que ter base, você tem que ter
né, uma preparação para tudo aquilo, Uhum. pessoas que vão complementar nessa parte profissional, espiritual. Então, tem todo um lance aí para você buscar antes, porque senão vai Exato. fazer e vai cair, É. Sim. né? Não é fácil. Então, uma experiência assim que eu gosto sempre de falar. Eu que faço a parte nutricional, eu tenho uma nutricionista comigo na escola, que assina para nós, mas como eu tive muito conhecimento disso, né, na vivência que eu passei, eu monto o cardápio dentro do que eu quero trabalhar na intolerância alimentar, reeducação alimentar, e aí eu mando para minha nutri e ela corrige, vê se tem alguma coisa que não está legal e ela assina. E teve um dia que, aliás, ele está de prova disso. Teve um dia que eu fiz o cardápio e nesse dia eu falei, cara, eu queria tanto trabalhar hoje, porque eu faço a parte lúdica na alimentação. Uhum. Faço bichinho, carinha, para introduzir aquela fruta específica naquele dia. Legal. E naquele dia eu sempre coloco frutas da época. E nesse dia eu queria colocar uma uva diferente. Era a Thompson que eu queria, não lembro se era a Thompson, enfim. Era uma uva diferente que eu queria colocar no dia, mas nesse dia não era a fruta da época, então estava tipo 5 vezes mais caro. Uhum. E não entrava no budget do mês. Uhum. E não fazia diferença nenhuma nutricionalmente para as crianças, mas eu queria. Sim. Eu queria aquele dia trabalhar com aquilo. E no dia não tinha o que, não ia ser outro. E de manhã eu cheguei na escola, mas estava só na minha cabeça, porque era parte do meu trabalho. E de manhã eu cheguei na escola, entrei para a cozinha e uma avó de um aluno chegou na escola, uma escola particular. Jamais a avó ia falar, eles estão precisando, passando por perreio financeiro ou algo parecido. Sim. Não se pensa Não era o isso. caso. É. Era um caso de estar fora da época e estar 5 vezes mais caro. E eu não Uhum. podia Sim, sim. Gastar. sair Aham. do budget do mês. Uhum. E ela chegou com 2 caixas de uva Thompson, desceu e falou, eu tenho uma frutaria. E ela não é evangélica. Né? Não que quando a gente fala não é evangélica, né, a pessoa fala, então que não é evangélica não tem experiência. Pelo contrário. É. Né? Pessoas do bem têm experiência. Sim, Pessoas sim. que amam a Deus têm experiência. Muitos evangélicos não têm experiência. Sim. Então ela desceu e falou, olha, eu tenho uma frutaria e eu estava incomodada hoje. Deus me incomodando para eu trazer uma fruta para cá. Você vai ficar chateada se eu te der? E eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Eu falei, que lindo. Eu fiquei tão feliz, não pela uva, Sim. pelas experiências, Pelos pelos cuidados detalhes. mesmo, né? Legal. Eu falei, ai, Deus. Ai, Senhora sem perfeita. palavras. É muito, né? Eu muito falei para legal. ela, eu falei, nossa, sabia que você foi usada por um detalhe que Deus me acariciou hoje? E aí ela também se emocionou, Ai, que sabe? legal. Então são detalhes que a gente vê que Deus está no negócio. Sim, cuidando E- mesmo. Cuidando de E detalhes. financiando aquilo, Ele é né? lindo demais, é detalhes, né? É. Não são coisas grandes assim. Sim, Ele tá em detalhes. nas pequenas coisas que você vê, né? O Senhor, aquilo que Ele confia a nós, Ele financia, né? É. O Li fala Tudo, isso, né? o grande Eliezer e o fala. pequeno, né? Para ele não tem diferença. Exato. Ele sabia a vontade do meu coração naquele dia, ele falou, tá tudo bem, é um Exato. detalhezinho bobo, É. mas tá comigo, Mas é tá tudo importante. certo. Se é importante pra você, o Mas Senhor se é o que eu preocupa. falo, né? A gente não fica feliz pela uva que chegou, a gente fica feliz porque fala, ele tava me ouvindo, É. com uma besteira minha, né? Ele é incrível. Sim, o Deus Sim. que dá a visão, dá a provisão. É o Eliezer que fala isso. Exatamente. E é isso mesmo, Ele sempre vai prover Incrível. aquilo. O desejo do coração, né? Sim. Muito bom, Má. Muito bom. Bom. E tem sido desafiador? É diferente pra você? Você já tinha trabalhado com crianças? Não, sempre- diretamente não, né? Não, né? As escolas que eu trabalhava de alimentação, eu trabalhava na área de alimentação, mas eu ficava ali na hora da alimentação. É, só rapidinho ali, né? Mas aí o que eu fazia? Quando eu visitava essas escolas, como eu já tinha no coração de abrir uma escola infantil, eu visitava muita área infantil para olhar o que era positivo e o que era negativo, Uhum. né? Ah, essa cama não tá legal, nessa mega escola, nessa cama esquisita para criança. Ah, essa janela muito aberta vai pegar friagem louca, assim, mãe louca olhando e que eu quero colocar isso na Filtrando. mesa, filtrando. Sim. Então eu fui pegando experiência assim, mas a mão na massa mesmo foi na fé e na coragem. É, né? Na fé e na coragem. Nossa, muito Achei. bom. Como que você acha que por você ser mãe, ajuda a trabalhar com as crianças, com a escola? Ah, ajuda muito, mas eu acho que o gostar de ser mãe Uhum, que ajuda. entendi. Porque tem muita mãe que não gosta de ser mãe, É. que só é mãe porque Aconteceu. engravidou. Então aí não vai te ajudar em nada. Sim. Eu gosto de. Não é só de ser mãe, eu gosto de cuidar. Eu gosto. Uhum. Eu gosto de cuidar de crianças e pessoas. Me faz bem. Ai, Uhum. Marcela, você está sendo. Usando de demagogia. Não, eu gosto. É de mim isso. Me faz bem. É gostoso para mim. Eu me sinto bem
cuidando das crianças e vendo que as mães estão tranquilas. Isso me faz bem, então é uma coisa particular minha. Sim. Então, o gostar de ser mãe me ajuda muito nesses detalhes, né? De sentir o cheirinho gostoso no bebê, de não estar com a fralda cheia, da criança, quando falar, caiu meu dente, a gente vai fazer uma festa, porque aquilo é muito importante para ela, né? Porque tem professoras que, tá bom, são momentos importantíssimos para eles, né? Caiu, fez um raladinho, e aí vamos correr, espirrar o pó mágico e dar uma ênfase no que ele está dando ênfase. Sim. Respeitar as ênfases deles, né? Para de frescura, só foi um ralado. Não, foi um momento dele que ele está né, tá doendo. Então vai dá uma ênfase com ele. Então eu gosto, eu aprendi porque eu gosto de ser mãe. Faz toda a diferença. Faz diferença, é verdade. E as crianças, eu conheço um pouco algumas, né? E eu percebo as meninas que trabalham lá também, que são daqui, né? Da comunidade. Tem várias. E elas compartilham, né? E como as crianças demonstram o amor do Senhor por vocês, né? Nossa. Como é demonstração realmente do Senhor Sim. através dela. Por mais que vocês estão lá servindo, trabalhando e dando o melhor, ensinando, elas ensinam também, né? Ensinam demais. É incrível. Gente, é só estando o tempo todo para entender a dimensão da situação. Né? Eles são incríveis. Não nossas crianças, mas as crianças, né, que estão vivendo nessa atmosfera de Deus é outra coisa. Né? Eu fico feliz quando alguns pais entram e falam, nossa, eu sinto a paz aqui dentro, eu sinto diferença aqui dentro. É porque a gente vê Deus mesmo agindo e orquestrando, sabe, Sim. as crianças. Sim. É incrível. E às vezes eu passo... eu sou assim, né? Eu tenho um olhar 360, que elas falam que eu tenho olho na cabeça, no pé, nas costas. Eu tenho, porque eu gosto de olhar tudo que está acontecendo, porque eu quero ajudar, eu não quero me intrometer no trabalho delas. Pelo contrário, eu dou toda a autonomia. Só que eu quero ajudar a dar essa excelência no trabalho delas, né? Porque eu gosto muito da minha equipe, elas são muito boas. Não é puxar saco, mas elas abraçaram o projeto, sabe? Sim. E eu fico muito feliz com isso. Quem está lá conosco há um tempão e está desenvolvendo e crescendo é porque abraçou a causa mesmo. E às vezes eu passo, você acha que é fácil estar dentro de um berçário de 14 bebês, tipo 4, 3 horas da tarde? O seu físico... Eu quero perguntar para as mães, em casa você fica surtada. Então, é que elas são berçaristas formadas, mas o físico cansa, né? E eu vejo elas com todo amor, assim, sabe? Chegando assim, terminando a pilha, mas entregando o amor de Deus lá para eles. Aí eu passo, às vezes, eu olho que elas estão já acabando a pilha ali, aí eu ligo um louvor, uma música, né, para dar um up, coloco na janela, elas já olham e falam, Marcela passou aqui. Vamos agradecer esse momento, vamos agradecer nosso trabalho, vamos orar para essas crianças, né, vamos declarar saúde na vida delas. Então, essa atmosfera, não é o que eu falo sempre para elas, não é a atmosfera de domingo, quando sobe aquele louvorzão top, que deixa aquela atmosfera que a gente vive no domingo, segunda, na manhã da terça, depois começa a miar. Não, a gente tem que viver o tempo todo. Né? Então, essa atmosfera é que eu tento levar o tempo todo para elas. A gente precisa. Sim. Rindo, brincando, né? É barulho mesmo, o tempo todo. Tá triste, eu vou lá dançar com elas e vamos orar, e vamos rir, vamos agradecer. Sim. E às vezes eu tô meio para baixo também, as parceiras, né, da casa, Luzia. Lá tem um som naquela cozinha. Luzia, aquela cozinha Lúcia, abençoada. Né? Então, uma pegando a outra. E é isso. Muito bom, É isso. E é uma troca, né? uma Além troca. de vocês estarem lá, óbvio, trabalhando, é o financeiro também, mas a graça e favor, e vocês são abençoados fazendo isso, né? Muito. As crianças dão um retorno assim que dinheiro nenhum pode não pagar. Paga. Não existe nada Não que paga. possa se comparar, né? Não é paga. incrível. Criança, às vezes, olhando pra gente de manhã e falando, tá tudo bem? Que já viu que seu brilho já mudou, sabe? Vem do nada dar um abraço num dia que você não tá bem. Elas são muito sensíveis, né? Elas são muito sensíveis. Sentem então a gente demais. vê o agir de Deus nelas para conosco, sabe? Sim. Bebês, às vezes eu chego com 10 abacaxis para descascar na manhã, eu vou lá no berçário, que é o primeiro que eu visito, e aquela mãozinha desse tamanho passando a mão em mim, eu falo, para mim basta. Né? Então, é o agir por eles. É ele mesmo, né? ele. Ali em demonstração. Sim, a gente por estar próximo de algumas que trabalham lá, né? Elas contam algumas coisas pra gente. Sei lá, eu amo o que eu faço, mas
às vezes do jeito que elas contam, do amor que elas passam, assim, fala, nossa, acho que eu queria trabalhar com gostoso, né? criança, né? Eu acho que eu vou largar engenharia. Realmente. Não larga não, a gente precisa de Não, engenheiro, não, ser não, abençoados. Não, é só pra reforçar Não do tem quanto... amor mais puro. Sim. Exatamente. Não existe. Sim. Então, uma vez eu estava andando com o Eliezer na cidade e o Eliezer conhece todo mundo de Vinhedo. Vereador. E aí passou uma senhorinha, aí ele parou e falou: ui, dona Tereza, não lembro. Lourdinha. Eu era seu. Dona, a senhora o quê? Dona Elisa. Eu fui seu aluno. Se ele já mudou, né, do casou pra cá, imagina de criança pra cá. Ela não falou: quem é esse daí? Ela falou: era seu aluno. Olha, tudo que eu sou hoje, eu sou grato a você. Aí eu olhei e falei: cara, eu quero ouvir isso quando alguém me achar na rua. E pra ela foi assim, ela ganhou um mês, sabe? Imagina ouvir isso Exato. de um homem formado. Sim. Você fez parte do meu crescimento, Exato. você fez parte De do quem que eu eu sou sou hoje. É. Não tem preço. Sim. Não Não tem. existe. Então, quem são os principais na vida de uma criança? Os pais e os professores e Professores. cuidadores. Exato. Não tem outros, né? Que eles vão levar pro resto da vida. A importância é enorme, né? E eles passam, por exemplo, tem crianças que ficam o dia inteiro lá. O dia inteiro. Entra às 7 e sai às 6h30. Então, é muito tempo. É o lugar Muito dele ali, tempo. né? Então. E tem mãe que eu tenho que trabalhar para não ficar mal, porque a criança não quer ir embora. Nossa. Porque acha que é casa. Sim. Mas eu falo: mamãe, graças a Deus Que por bom. isso. É. Imagina se ele chorasse para entrar né? Uhum. Entrar, chora quando tá na adaptação, mas Sim. imagina a vida inteira chorando, né? A Exato, infância por não inteira querer chorando. estar ali. Exato. Falei: não, isso faz parte. Mas é isso. Sim. São as pessoas mais importantes na vida das Sim, crianças. sim. Acho É que uma responsabilidade muito Absurda, grande. né? É Pensa quando você absurda. assina de um prédio de 200 Uhum. andares, Uhum. se cair, ferrou. Uhum. É assim. É. É Sim. bem assim. É ali os adultos sendo criados. Exato. Acho que se a gente parar, acho que todo mundo tem aquele professor que marcou. Que marcou a Marca, vida. não marca? Faz Marca. parte da vida. É assim. Faz. É, De um jeito, de uma nitidamente. brincadeira, Exatamente. de uma Exato. frase. Eu tenho professores do ensino médio, que eu tenho um professor, o Franco Montoura, ele é conhecido aqui na capela, o Devair. Eu não esqueço ele, Eu ele é lembro dele fantástico. Ele foi meu também. Ele você foi seu acredita? professor. Então, ele é fantástico, eu De amo artes, não ele. era? Não, Matemática? ele é matemática. Matemática. Foi meu também. Engraçadíssimo. Super divertido, assim, marcou a Ele vida. é. ele Tanto é. ensinando coisas naturais ali, mas também mostrando como ser uma pessoa legal, Sim, alegre, mesmo no meio das sim, dificuldades, mas sendo sim. legal. É muito importante mesmo, né? Um professor meu da faculdade de publicidade, ele falava assim pra mim: só pare quando conseguir. Não existe o desistir. Uhum. Só pare quando. E eu sou meio assim, né? Uhum. Teimosa, né? Mas pro bom sentido. E eu lembro, isso marcou minha vida. É. Então são coisas. Olha que importante, olha que sério que é. Palavras que saem da boca da gente, Exato. como marca essas pessoas, Exato, né? exato. Sim. E principalmente na fase infantil, a Maria, que estava no episódio com a gente, no Psicóloga. episódio 5, isso, a psicóloga. A gente estava conversando sobre isso. A maioria das pessoas hoje adultas que são traumatizadas, são rancorosas, estão Na bravas. infância. Infância. Foram ali na infância, alguma coisa que falaram, alguma coisa que fizeram, como foi tratado numa escola ou dentro de casa, Sim. marcou e hoje se tornou um adulto carrasco, um adulto Sim. fechado, um adulto difícil de Sim. lidar. Por quê? Porque lá no princípio de Exato. todas as coisas Sim. teve Sim. esse perrengue aí. E aí tem também um contratempo que a gente tem que tomar cuidado de também bater com o que a família ensina dentro de casa, Uhum. né? Porque até agora eu sinto que está fluindo com todas as Uhum. famílias, mas vai chegar um momento que vai dar uma Vai dar uma divergência. né, uma divergência ali, um conflito para o que nós entendemos e ensinamos e o que eles ensinam. Uhum. Eu estava assistindo um podcast também de uma mãe atualizada, falando assim: olha, o meu filho não ensina a dividir. Se ele não quer dividir, é dele. Ele não tem que dividir. Nossa. Falei: cara, o menino vai ser um xarope quando crescer. Aí aqueles caras que pegam um carro importado e passam em cima de uma pessoa que está na rua, é aquele cara que xarope que foi tratado pela mãe. Uhum. Então, assim, ele é assim, mas alguém criou assim. Criou assim, exato. Como assim não vai dividir? Né? Eu não posso falar pro meu filho que eu fiquei triste com algo com ele que ele fez, porque eu não posso mostrar para ele que ele tem que se lapidar porque alguém tá triste. Claro que tem. Sim. Você não tem que magoar as pessoas o tempo todo. Sim. Você não tem que passar em cima das pessoas o tempo todo pelos Sim. seus sentimentos. É. Então, que criação que tá rolando, né? Em casa também.
Então, é muita coisa que pega nas crianças. Muito. É muito detalhe. São muitas coisas. Né? Muitas coisas. São Caraca, familiares, primos. Então, as crianças são bombardeadas. Né? É isso que eu falo. O tamanho dessa situação da área infantil é muito além do que a gente imagina. Sim, É por isso que é muito preocupante. sim. É por isso que eu entrego tudo de mim mesmo, para conseguir pelo menos plantar aquela sementinha que, se alguma coisa for ensinada diferente, ele já vai ter uma Exato. pulguinha atrás da orelha. Vai se Pelo lembrar. menos isso. Exato. É realmente uma semente plantada, né? Sim, E aí, quando crescer, ele vai se lembrar de vai algo que foi ser a plantado. eternidade. Exato. Vai ser a sociedade diferenciada. Exato, Esse é exato. o foco. Muito bom. Exato. Muito bom. Muito bom mesmo. A Uma- gente. Pode falar. Não. Você vai fazer uma pergunta? Porque eu ia falar que o pessoal se empolgou hoje com a quantidade de perguntas. Acho que daria Então pra a gente ir. precisa começar a ler as perguntas do pessoal da É. caixinha de perguntas, né? Só E o pra- pessoal. Mandaram foi- bem. Mandaram. E, gente, se você quer participar dos episódios, mandem lá no Instagram do Podzoe. A gente sempre tá postando qual vai ser o próximo convidado, qual vai ser o próximo tema, pra você engajar com a gente, aparecer aqui, seu nome vai ser Sim. citado. Isso. Muito Isso. bom. Vamos lá. Vou começar, Brands, então. Pode ir. O @_.jjjão. Eu Famoso perguntei, João. Quem é esse João que mandou Quem algumas é o João? mensagens pra mim? Mandou várias, misericórdia. Lindo. É um bate-bola mesmo, Tá, Má. A gente pergunta e você Tá, responde. ok. Ele perguntou assim: como a escola se relaciona com a comunidade local e a igreja? Na realidade, não se relaciona. Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo daqui porque Uhum. eu não é porque trabalha, não é porque é da igreja. Uhum. É porque eu conheço o caráter dessa Exato. pessoa suficiente, Exato. né, para saber se o profissional dela pode fazer parte da minha equipe ou não. Exato. Legal. Porque não é só como bom profissional, eu tenho que entender se o caráter, se os Sim. princípios, se, Uhum. né, a ideologia de vida está dentro do Dos nosso. princípios. Então é verdade. muito mais fácil eu entender daqui, Aham, porque eu estou próxima. aham. Mas não que seja pela igreja, não. Sim. É Legal. porque tem essa facilidade da gente entender se ela está apta a entrar Na nesse área, formato. nos valores, né? Legal, Entendeu? legal. Legal. Acho que até você falou que é separado, né? Não tem, é sem Totalmente. placa, né? Então, Sim. Totalmente separado. muito Sim. legal, muito legal. Tanto que tem várias outras pessoas lá Sim, de aleatório. Não aleatório, tem igreja, exato. não tem É questão de caráter e profissional mesmo também, né? Formação, enfim. caráter, princípios e profissionalismo. Sim. Tem que ter os três. Sim, Se Legal. tiver faltando um, Não não dá. rola. é isso aí. Legal. Muito bom. Vou ler aqui a próxima. É nisso que a gente estava falando, sobre como as crianças podem ser marcadas pelos profissionais, né? Aí o João também perguntou: qual impacto você espera ter na vida das crianças que frequentam a Eles escola? serem transformadores na sociedade Legal, para levar a salvação eterna. legal, Agentes Esse é o transformadores. nosso projeto de vida. legal. Amém, Muito muito bom, bom. muito bom. Esse aqui acho que você já citou um pouquinho, mas só para reforçar. Como a fé cristã se reflete nas atividades diárias da escola? Você Na falou que vivência. linkando o devocional Isso, ali e na vivência. Na vivência, Exato. não é só devocionar um detalhe. É a vivência. Uhum. É orar pelo alimento. É quando a criança cai, os amiguinhos já levantam e vão orar para Uhum. a tia vai buscar o pozinho para esterilizar, mas eles já vão lá orar por essa É. criança. Quando uma criança está mais triste, ela já tem essa autonomia de ir lá abraçar, trazer para perto. Uhum. Legal. Né, essa parte socioemocional que é vinculado no espiritual, né? Sim. Que eles já vivem. Sim. Muito bom. Acho que muito bom. aí entra uma frase que eu gosto muito, né? Prega o evangelho a todo tempo e, se precisar, fale. Vocês estão pregando o Exatamente. evangelho a todo tempo, tempo sem todo. precisar falar É necessariamente. uma Não vida, é né? falar, é viver. É. Exatamente. viver. Muito legal. Isso é para todos. Sim. Pra todos. Sim. Bom, Má, qual foi a sua motivação para abrir uma escola cristã? Já comentou um pouquinho aqui, mas se quiser falar de novo. A primeira de toda foi ser mãe. De ter algo para suprir os filhos das mães que eu queria que suprisse a minha. Uhum. Né, que seriam esses 3 pilares que eu falei, que é o princípio de tudo. Então, a inspiração foi quando eu fui mãe. Legal. E aí da foi Sarinha. Aí abriu, assim, geral. a necessidade, É. né? Legal. O João também perguntou: como você equilibra a abordagem educacional com os princípios cristãos? Não é equilibrado, né? Eles andam juntos, Sim. assim, vamos dizer assim, eles andam juntos. Se um não funcionar, o outro não funciona. Tem que ter os dois andando juntos. Sim. Né?
como eu falei no começo, não adianta ser só uma escola cristã, uma escola que tem devocional, que tem Deus, e um apostolado furado, sem cultura, sem uma visão, né, da parte de crescimento na sociedade. Tem que andar junto. Sim. Mas você é pastora, você tem que primeiro olhar a parte espiritual. Não, eu sou pastora e nós temos que ser inteligentes com mente de Cristo. Como que eles vão transformar a sociedade se eles não forem preparados intelectualmente, né? Se eles não forem preparados na parte do estudo, pessoas cultas para atingir lá em cima, lá no meio, lá embaixo. Exato. Então a gente tem que ser inteligente, tem que andar junto. Legal. Então, a próxima é do nosso querido pastor Eliezer Possati. Eita, Ele pergunta aqui, como você se sente sendo tão abençoado em ter um marido maravilhoso? O Brandon tá inventando, hein? O Brandon tá inventando isso aí. É brincadeira. Mas ele pergunta... se quiser responder como você se sente... Não vou, ele já é metido demais. Não precisa deixar essa bola pra ele. Não precisa, não vou dar essa bola. Ok. Então, mas agora é sério. O que ele perguntou? Do tempo em que Deus falou com você, até tudo acontecer, foi difícil se manter? Não, assim. Foi simples. Tira de letra. É difícil. Sim. E sempre vai ser. Sim. Então, porque sempre tem novidades. Sempre tem coisas maiores para buscar. Então, mas o ser difícil nos lapida, né? Nos deixa mais fortes, mais maduros. Nos amplia a visão de crescimento, do que Deus é capaz. Isso amplia demais. Então, eu espero que sempre seja difícil. Porque eu cresço demais com isso. Nos ajuda, né? Nos dias assim que você sente mais dificuldade, assim, o que você procura pensar, o que você procura fazer? Tipo, Pra naquele se dia manter que ali, tá Dia difícil. que você quer sair correndo. Tem dias que não é fácil. Eu olho para os resultados das crianças. Eu olho para aquelas famílias que estão sendo reestruturadas. Olho para aquela criança que era totalmente desequilibrada emocionalmente, hoje já se encontrou pelo amor de Cristo. É o que me dá estrutura. E outra coisa que, né, tem gente que fala, Marcela quer ter mais escolas? Quero ter várias. Por Deus mesmo. Obviamente que o financeiro vai ser automático e eu gosto de ser abençoadora e quero ser muito rica para ser muito abençoadora. Não tem problema nenhum em dizer isso. Eu quero ser muito mesmo, porque eu amo ser abençoadora. Né? Porque é um ciclo muito gostoso, né? De abençoar e viver e abençoar e ir vivendo as bênçãos. Eu quero mesmo ter várias escolas, mas eu quero ter muitas vidas salvas. Quero ter muitas vidas atingidas. Quero ver muitas mães olhando para o filho e falando, caramba, como ele mudou, como ele está sendo diferente. Né? Quero que essas crianças sejam o que faltava para impacto dentro da casa delas. Né? Então, é isso. Amém. Eu almejo. Muito bom. Pastor Eliezer também perguntou, como foi o processo para empreender? O processo... Largar tudo, com direção na hora que Deus nos direcionou. Né? E soltar o braço. Porque eu levava tudo pelo braço, né? Tudo pela força, tudo tudo que eu organizava. Tudo no natural. E aí você tem que ter duas coisas importantes. Tem que ter muita intimidade para entender que aquilo é Deus que está falando, ou se você está sendo... Sim. Né, a sua emoção ali. Emoção tá gritando. Isso não é fácil, ter essa convicção que foi o Espírito Santo que está te direcionando. Ainda mais para algo grande, muito assim, grande. Né? Então, você tem que procurar... mas como que tem essa convicção, né, da sua direção? A intimidade. Não é a intimidade de ficar lá só pedindo para Deus te responder. É você vivendo Cristo. Quando você vive mesmo, essa intimidade aflora. Aí ele fala com você nos detalhes. Né? E aí, e sendo empreendedor, estudando. Exato. É muito legal você frisar isso, porque... Não adianta só Deus falar, Deus. Porque Deus é muito inteligente. Deus é o inteligente. Ele precisa de ferramentas. Exato. Né? Então, se ele não tiver minhas ferramentas para fazer acontecer, não dá, né? Exato. Não dá. Então, ele precisa que você dê ferramentas. Eu não vou parar de estudar, não vou parar de crescer, porque eu quero que ele invista em mim. Exato. Tem que se capacitar. É capacitação. Exato. Nós temos que buscar aquilo falar, a Marcela falou que se eu tenho intimidade, eu vou lá abrir meu negócio e vai dar tudo certo. Não, cara, você tem que estudar, você tem que ser inteligente, buscar pessoas que vão agregar no seu negócio e mandar ver. Exato. Que nem, sei lá, o Senhor chama a direção. Você vai ser
um engenheiro muito bem sucedido na sua área. Beleza, mas eu não faço faculdade de engenharia. Não rola. Não faz sentido. E mesmo se você for o engenheiro e não for direcionado, se você abrir sem direcionamento, tem grande chance Exato, de de ferrar dar errado. tudo. Exato, exato. Então tem que ter essa jogada aí. Exato, sim. exato. É o Muito caminho. bom. Sim. Ó, agora uma funcionária sua perguntando, hein? Ai. Vitória, Camille. Sabemos que há princípios inegociáveis. Já ocorreu de algum pai querer negociar? É o que eu os falei pra princípios da escola? vocês. A gente, né, que teve sim. Teve. Aquela questão do banheiro. Negociar banheiro, devocional, se eu coloco de castigo. E aí o posicionamento é aquilo que não é negociável. Não é negociável. Eu posso. O que eu faço é incluir coisas que eu acho bacana. Uhum. Se o pai falar, mas eu achei legal esse jeito, eu acho legal esse jeito que eu vi alguém trabalhando, eu não vou parar de fazer o que eu faço. Eu posso incluir aquilo que eu falo, nossa, bacana mesmo. Eu vou aderir isso porque eu achei bacana. Desde que não fira os princípios, Não. né? Se não está ferindo os princípios e vai vir para agregar, eu sou super aberta com as mães. Super. Tanto que várias delas mandam mensagens dando dicas, dando, eu fui numa escola, eu vi uma coisinha que eles fizeram lá, cara, que bacana, vamos desenvolver? E a gente faz. Legal. Mas se estiver ferindo algum princípio nosso, não. É não negociável. Sim. Legal. Mas legal você também estar aberta ao novo, né? Total. Não Porque ficar isso vai presa. agregar para nossa escola. Com certeza. É. Sim, Com certeza. A gente não sabe, nunca vai saber de tudo. Não. Exatamente. Ela perguntou também, de onde veio o cuidando com carinho e ensinando com excelência? Fale um pouco sobre isso, eu não sei. É um lema da escola? Acho que é o que eu, como eu disse, eu buscava, sabe? Falei, eu preciso que alguém cuide com o carinho que eu tenho para as minhas filhas e que tenham uma educação de excelência para serem grandes mulheres na sociedade. Legal. Então veio do que eu queria para elas. Do seu desejo. Foi do meu desejo, Se exatamente. estendeu. Foi do meu desejo. Muito Legal, bom, Má. legal. Muito bom. Legal o lema. Eu não sabia. É o lema da escola. Que legal. Ela também perguntou. Ela se empolgou, ela fez várias Ela perguntas. Ela queria fez me dar várias uma também. lascada. Ela queria me dar uma lascada. Qual é o papel de um cristão no meio da educação? Fazer com que como eu disse, né? Fazer com que essas crianças levem da nossa semente para que elas transformem a sociedade. Exato. Esse é o ponto que eu sempre vou bater. Sim, Elas vão sim. transformar a sociedade. Sim. Sim. Eu vou atingir milhões por elas, através delas. Uhum. Né? Elas vão ser a nossa voz nos 4 cantos do mundo. Exato. Então eu não preciso estar nos 4 cantos do mundo, né? Eu preciso fazer parte da educação das crianças de hoje. Eles vão ser os 4 cantos daqui a um tempinho. Legal. É verdade, Má. Muito bom. Sim. Ela também perguntou o que tem a ver com isso, né? E você já falou que é como é para você prover formação para a eternidade. É o que eu falei, isso, né? É a transformação, transformação né? para a sociedade. Transformação. Exatamente. Esse é a base de tudo. Sabe Esse é por o que ela intuito. perguntou isso? Porque eu tô pentelhando ela para fazer pedagogia. É. Eu dei um livro para ela ler sobre ser a educação para a eternidade. Ai, que Aí ela me deu uma legal. cutucada. Que legal. Mas muito bom, Má. Mas ela é ótima para fazer pedagogia, deixa a dica. Não, ela é fantástica. Tem que Com fazer. bebê, Não é? ela, Tem que fazer. ela é demais. Tem que Tem fazer. graça. Tem que Tem fazer. graça. É. Eu não tenho graça, cara. Tem sim. Vocês A Marcela- sabiam? A Marcela queria que eu fosse pra lá. Ela foi babá das minhas 2 filhas? Fui babá das Foi. duas. Das Foi. duas. Ela era, sem tirar a sobrancelha da Sara. Não tirava nem sobrancelha naquela época, hein? Não. Era menininha de tudo. Menina, de acho que uns Cuidou 16 da anos, 15 Sara anos. e depois cuidou da Cuidei da Zoe. Zoe. Da Zoe Aí- já tava mais velha. Mas agora ela virou uma super profissional, não deu ruim Não pra dá mim. mais, não dá mais. Não, Não, eles são fantásticos, assim. Mas Quando não é eu vou sua lá, área, eu não é sou sua- impactada, mas gostoso, né? é demais, é Mas demais. tem que ser Mas, preparado pra essa área, né? Exato, Tem que amar. exato. Tem que ter Tem que graça, amar. direcionamento, amar. Tem que ter graça pra área. Pra área, exatamente. Não é fácil. Não. é fácil. Aí eu prefiro ficar com o uma computador. eu digo pra vocês, porque eu vejo isso hoje. Eu quero muito, muito, muito mesmo que financeiramente nós possamos crescer o quanto antes, porque eu quero honrar a vida delas. Cada passinho que eu crescer, eu quero honrar a vida delas. Porque não tem dinheiro que pague o trabalho que elas façam. É verdade. Não tem. De nenhuma professora, não tem dinheiro que pague o trabalho que elas façam. Então, é tem verdade. professora que não merece um centavo, porque é só professora de diploma. Sim. Mas quem é professora e cuidadora e berçarista de alma, não tem dinheiro Não que tem pague. dinheiro. Exato. Então, quando exato. você pagar uma mensalidade de uma escola ou de uma babá,
que entrega de fato o amor, né? A essência dela para o seu filho, agradeça por essa vida. Sim. Porque é muito sério isso. Marca demais, né? É verdade. Eu acho que é a muito profissão importante. que mais que tinha que ser valorizada em Sim. todas as áreas. Mas que é menos valorizada. Exato. né? Teria que ser. É. Teria A que área ser. da pedagogia em si é muito pouco. desvalorizada. Muito. É muito. É Muito. ridículo, né? É. Então, eu falei, eu e Elias, a gente tem no coração, sim. Eu quero honrar, eu quero crescer o quanto antes para que cada passinho que eu dou, elas crescem comigo. Exato. Né? Muito Elas bom. merecem. Merecem Sim, demais. Sim. São fantásticas. Sim. A gente Ô, Mar, conhece uma você parte. tá num cargo de liderança, querendo ou não. Você busca algum tipo de capacitação para isso? Sempre. Né, eu me formei em gestão antes de fazer o negócio porque eu queria entender sobre a gestão de fato. Eu e Eliezer, nós nos formamos em gestão. Legal. Agora, como eu fico muito próximo das mães e das crianças no dia a dia, estou iniciando, né, a psicopedagogia para eu entrar mais a fundo, para eu ajudar essas famílias a gente seguir junto, né, para o crescimento das crianças, né, da parte socioemocional mesmo. Ah, mas você vai fazer pedagogia? Não, eu não vou fazer porque não é a minha área. Eu não quero ensinar dentro de sala. Eu quero estar orquestrando para que tudo flua dentro da escola. Exato. Essa é a minha área. Sim. Entendeu? E entendendo a sua área, fazendo o melhor Sim. nela, né? Para agregar bom, né? e sustentar as Sim. professoras, Sim. pedagogas. É a parte da gestão mesmo. Sim. Essa é a minha Essa área. parte da gestão, até de... Falando um pouquinho de empreendedorismo, da gestão de pessoas, de valores. Vocês têm bastante conhecimento disso, né? Sim. Então se torna um pouco mais fácil Sim. para vocês. Olha só, a gente é formado nisso, eu já trabalhei bastante com isso, mas quando a gente entra no próprio negócio, é outra coisa. Então, a gente está aprendendo muito com isso, né? Então, a gente tem que buscar muita coisa. Aliás, na parte financeira, ele está buscando muito conhecimento. Eu também, na parte de vendas, eu trabalhei a vida inteira de vendas, só que eu trabalhei pouco na área de vendas de escola. Então, eu tive que procurar também o conhecimento Entender, nisso. né? Então, o tempo todo eu procurando conhecimento. Agora, eu estou sentindo necessidade dessa psicopedagogia para me aprofundar ali na parte de família e alunos. Então, cada hora vai ser uma coisa. É uma coisa diferente. Até essa questão de espaço, estrutura, tudo, né? Tem pesquiso leis que norteiam, muito. tem coisas que tem Exatamente. que ser Tem que embasadas. pesquisar muito. Né? Você tem que se atualizar muito com todas as escolas que estão dando certo, que estão sendo positivas, não só financeiramente, mas estão tendo resultado com os alunos. Você tem que analisar o que elas estão fazendo, ver o que você consegue fazer no mesmo caminho para agregar na sua escola. É o tempo todo atualizando. É estudo, empreender é estudar o tempo Não é todo. falar, vou me formar, vou guardar uma grana e vou empreender e vou ficar rico. Não. Você vai estudar a vida inteira, você vai ter que se adaptar a vida inteira, você vai ter que crescer a vida inteira, você vai ter que se modificar a vida inteira. Porque o mundo cada tá dia rodando, mais né? você vai cada ter que dia ser uma coisa resiliente. nova. Trabalhar com pessoas. Cada dia uma pessoa está de um jeito. Né? E aí, a gente que tem a área da gestão, eu tenho que saber lidar do jeitinho de cada uma. Não é o meu jeito que vai dar com elas, não. Eu tenho que saber o jeito que a Má se dá, aí o jeito que o Brandes eu tenho que tratar. Então, cada jeitinho eu tenho que estudar, sabe? Porque se eu apertar a Má de um jeito, ela não vai ser produtiva do jeito que eu apertasse o Brandão. Apertar do bom sentido. Então, a parte da gestão não é só mandar. A parte da gestão é você ser extremamente inteligente para olhar o perfil de cada um e falar o que eu posso absorver dele de melhor. Deixa eu ver. Ele é bom nisso, mas ele é péssimo nisso. Então, eu vou subir ele mais nessa área. Não adianta eu bater nessa que ele é ruim, que ele não tem o dom para isso. Então, não é fácil. Sim, é característica de um bom líder isso, Exatamente. Né? De conhecer mesmo. Primeira vez que eu entrei num cargo de gerência, o meu diretor falou, olha, o dia que ele me deu uma equipe, ele falou, o dia que uma pessoa da sua equipe estiver ruim, não estiver um bom profissional, não é culpa dele, é culpa sua. É você que não está treinando onde precisa ser treinado, é você que não desligou na hora que tinha de ser desligado. Olha, então, verdade. É a gestão que funciona. É a forma da parte de gestão que estrutura a equipe. É saber aonde liderar. Colocar essa pessoa. Exato. Aonde puxar mais nessa pessoa o tempo todo. E assim, são sentimentos que envolvem, são... Mulher, então. Mulher. Cada uma um dia tá de TPM, cada dia é duas, sabe? TPM ali, tem 24 mulheres. Então, cada dia é uma. É Eliezer e Léo, que fica em choque. Que tanto de mulher. Mas a gente tem que saber lidar. Mas vou dizer, não, né, tirando toda a capacidade dos homens,
Na área da educação, as mulheres são incríveis. Sim, É. com certeza. Elas É. fazem tudo ao mesmo tempo. Fazem. É um Dão dom da conta. mulher. É. É um dom da mulher isso. Não que o homem não é capaz, né? Vocês sabem disso. Sim. Mas a mulher tem esse dom de fazer 24 coisas, né? 20 no mesmo tempo. Uhum. E com excelência. É, Né? Então, mas bem feito. essa área é incrível para a mulherada. É, Não é desabonando verdade. os homens. Sim, mas É. é uma área É. que a mulher é... É o amor, né? Fantástica, É é. a delicadeza, né? É verdade. Muito bom, Obrigada mesmo. Tem mais alguma agradeço. pergunta, Brans? É isso. É Tipo, isso. nossa, Episódio maravilhoso. Muito bom mesmo. A gente Adorei. aprendeu um pouco mais sobre Falei empreendedorismo. demais? Não, falou? Ótimo. Tudo que a gente precisava ouvir. Então tá Sobre a bom. educação e como é importante a formação desde criança mesmo, né? Legal para quem está assistindo entender, ter esse desejo de conhecer. Se você não tem filho ainda, quando você tiver pense sobre isso, Isso. princípios e valores, que é o futuro do seu filho que vai estar sendo moldado, forjado. E sobre empreender, como a Má disse, né? Não é só ter uma direção do espírito, Não. mas procure aprender, procure aí. estudar, ser melhor. Sempre. E aí as coisas dão certo. É Sempre. isso. Muito obrigado pelo seu que tempo, Má. Muito agradeço. obrigado por ter vindo Obrigado aqui. por ter Obrigado vindo. pelo papo. Obrigada, Maravilhoso. gente. Adorei. Quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Quer falar da escola? Não, da escola eu não quero falar, porque o pessoal conhece, quando quiser Sim. procurar, estou à disposição. Sim. Eu só quero falar que as mães que procurem lugares que elas sintam paz para deixar o filho delas, Uhum. porque elas estão envolvendo a vida do filho e a vida de todos que vão viver ao redor do seu filho. Sim. Né? Então, são muitas vidas em jogo. Então, Sim. para que elas analisem todos os princípios e valores, a parte social, a parte de educação, e sintam paz onde elas vão deixar Sim. os seus filhos. Muito né? importante. É isso. Muito bom, Má. Muito É bom. isso. Ah, a gente tem uma lembrancinha pra você. Ai, eu adoro! Do Pode Zoe. Pra você tomar um cafezinho lá na Adoro. escola de manhã. Ó. Adoro, adoro. Pra Amei, tá obrigada. animada pro dia. Preciso, sem café não funciona. Não funciona, né? Chega uma Amei, idade que não gente. funciona. Obrigado, Má, de Obrigada. verdade. Foi muito bom. Prazer ter Amei. você aqui com a gente. É isso. isso. Se você de casa gostou, faz o quê, Má? Curte, comenta, compartilha. Para que as pessoas isso. aprendam mais sobre esse assunto que é tão Exatamente. importante. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber a notificação quando um vídeo novo for postado. Compartilha com as pessoas se você foi abençoado por esse papo, se você aprendeu alguma coisa, Sim. se algo, sei lá, despertou aí em você. Comenta aí pra gente saber se você Isso. gostou ou não. A gente quer saber a sua opinião, quem você Sim. quer que a gente traga aqui, Exato. sobre qual tema falar. Isso aí. Fala com a gente. Exato. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio.